Hoje eu estava na minha casa e meditava, aleluia, com o Senhor, e o Senhor me levava ao livro de Daniel. Daniel é o que foi portado para a Babilônia, para o cativeiro, para o exílio, porque Jerusalém, aleluia, estava em pecado. Jerusalém estava se declinando ao mal e estava se distanciando de Deus. Então Deus, aleluia, Ele vai dizer aos seus profetas, aleluia, que levaria o povo em cativo, que levaria o povo preso. E eu comecei a meditar nesta palavra hoje, aleluia, e eu pude perceber que Daniel, ele foi alguém que fez a diferença, aleluia, no lugar de mistura. Daniel, ele fez a diferença em um lugar que muitos estavam contaminados. Aleluia, muitos contraíram uma enfermidade, mas não uma enfermidade física, e sim uma enfermidade espiritual. Uma enfermidade que não permite nós ouvirmos a palavra de Deus. Uma enfermidade que não permite nós andarmos com segurança na presença de Deus. Uma enfermidade, aleluia, que atrapalha a nossa fé. Uma enfermidade que tampa os nossos olhos para não vermos a verdade, não vermos o caminho. Uma enfermidade que tampa os nossos ouvidos para que nós não possamos ouvir a vontade e o querer do Senhor. Eu acho lindas as palavras do Senhor Jesus, porque Ele vai dizer, pastor Carlos, aleluia, como já foi dito aqui nesta noite: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque o desejo de Deus é salvar a humanidade e levar o povo para si, para adorar Ele, para servir a Ele em toda a eternidade. Mas para servirmos ao Senhor na eternidade, nós temos que passar, aleluia, pelo plano de Deus aqui nesta terra. O plano de Deus não é para que nós venhamos sofrer, o plano de Deus não é para que nós vamos estar em perigo aqui nessa terra, mas eu quero te dizer que há coisas que nós teremos que passar para que a nossa fé seja aprovada e que nós venhamos ser aprovados diante do Senhor. Talvez nós olhamos para o irmão, olhamos para a irmã e não entendemos a provação, não entendemos a dificuldade, aleluia, que esta pessoa está passando. Talvez muito se coloca diante de nós como os 3 amigos de Jó, na intenção talvez de orar, na intenção talvez de ajudar, mas um tempo depois, aleluia, eles se levantarão com palavras contra a nossa vida para poder nos abater. Voltando ao texto, aleluia, Daniel, ele vai para a Babilônia, e Daniel, ele é tentado, aleluia, a comer da iguaria do rei. Ele é tentado a viver como os outros viviam naquele lugar, mas Daniel, ele tinha um propósito. Daniel, ele tinha um Deus, aleluia, ele não abria mão do seu Deus e muito menos do propósito de servir a Deus, aleluia. Daniel, ele foi tentado na Babilônia a comer das iguarias, ele foi tentado a servir a outros deuses, ele foi tentado a se curvar diante de outros deuses, aleluia. Eu creio que Daniel, ele foi tentado até mesmo perder a sua posição onde ele estava para poder servir a outros deuses. Quando nós chegamos no capítulo de número 6, é um capítulo que me chama muita atenção e que fortalece a minha alma para que eu possa seguir ao Senhor conforme a palavra de Deus, aleluia. No capítulo 6, aleluia, de Daniel, ele vai ser lançado na cova dos leões. E por que Daniel vai ser lançado nas covas dos leões? Porque, aleluia, as pessoas, eles tinham inveja, porque pessoas, eles queriam aquilo que Daniel tinha, mas eles não conseguiam. E interessante que eles vão fazer de tudo para derrubar Daniel. Eles vão fazer de tudo, aleluia, para desmoralizar Daniel. E eles não vão conseguir, porque no capítulo 6 e no versículo 4 vai dizer dessa forma: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Só que o diabo, ele é tão estrategista, aleluia, que ele nunca vai deixar você em paz aqui nessa terra. O diabo, ele vai lutar, aleluia, porque você tem algo precioso. Você tem algo precioso que o inimigo da nossa alma perdeu
e não tem mais jeito, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Mas esse algo precioso que eu tenho, pastor Carlos tem, pastor Edson tem, a minha esposa tem, todos aqui vocês têm a salvação. E é algo que o adversário vai lutar noite e dia para poder tentar tirar a sua salvação, a minha salvação. Só que quando o inimigo, ele não consegue, aleluia, por gestos e obras, ele vai tentar na vida de Daniel, na lei do Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e não se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles não conseguiram achar ocasião contra Daniel no serviço do rei. Então eles buscaram ocasião contra Daniel, contra a lei do Deus de Daniel, contra a lei da palavra que Daniel vivia. Então eles vão lutar contra a oração. Eles vão lutar contra Daniel, porque Daniel era um homem de oração, era um homem que servia a Deus em oração. Era um homem que mesmo, aleluia, com o decreto que foi lançado, ele não abriu mão. Porque quando Daniel ele soube, aleluia, a primeira atitude, ele foi orar. Ele foi apresentar a Deus, aleluia. Ele foi clamar ao Senhor. Eu aprendo algo aqui nesta noite, igreja do Senhor, que nós, aleluia, só conseguiremos vencer as batalhas quando nós formos colocar diante de Deus, quando nós formos nos humilhar perante o Senhor. Porque as batalhas que nós enfrentamos nessa terra, apóstolo Paulo foi bem enfático dizendo que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Muitas das vezes alguém vê que você se cala diante de uma situação. Muitas das vezes alguém vê que você se cala e não dá resposta, ou que você não age da forma que alguém queria que você agisse. Muitas das vezes, aleluia, você está escutando a voz do Senhor. Porque há momentos, aleluia, que Deus ele diz assim: se cala. Porque tem gente que vai buscar ocasião contra você, aleluia, na lei do homem. Ele vai buscar ocasião contra você, aleluia, no seu trabalho, vai buscar ocasião contra você na igreja, vai buscar ocasião contra você com o vizinho, vai buscar ocasião aonde você estiver. Mas muitas das vezes não vai conseguir ocasião, porque você tem servido a Deus com fidelidade. E neste dia, aleluia, eu estava clamando ao Senhor, eu estava buscando a Deus, aleluia. E o Senhor falou comigo nessa tarde, aleluia: meu filho, quantos, aleluia, estão como os príncipes e como os presidentes? Estão buscando dentro da minha lei a ocasião contra o meu povo, aleluia. Estão buscando ocasião contra a minha noiva, estão buscando ocasião contra o meu povo dentro da minha palavra. Eu posso, aleluia, imaginar, irmãos, Daniel sendo fiel a Deus, servindo ao Senhor e dizendo: eu não movo o passo. Mas eu quero te dizer, irmãos, nesta noite, ouça essa palavra, que mesmo você servindo a Deus é bom, é maravilhoso, é agradável, mas você vai ter lutas. Mesmo Daniel sendo fiel a Deus, Daniel foi lançado na cova dos leões. Há momentos, aleluia, que você vai passar perto por causa da sua fidelidade. Há momentos que você vai passar perto por você ser fiel à palavra de Deus. Eu posso imaginar Daniel na cova dos leões. Irmãos, cova dos leões naquela época eles utilizavam para fazer medo do povo. Quando alguém, aleluia, era contra o edito do rei, eles eram lançados na cova dos leões para que houvesse temor no meio do povo. Mas quando não tinha pessoas para ser alimento daqueles leões, então eles precisavam de alimentar eles com caça. Eles precisavam de alimentar
alimentar com animais selvagens, aleluia, ou com talvez animais domésticos. E eu posso, aleluia, imaginar nesta noite, aleluia, o sofrimento de Daniel descer naquela cova. Primeiramente, aleluia, nós temos fé e nós cremos no Deus que nós servimos. Mas diante de um problema como aquele, aleluia, o medo ele vem, a aflição ela vem, a fadiga ela vem, aleluia. Mas Daniel ele desce, aleluia, até aquela cova. E eu posso agora imaginar como é que estava dentro daquela cova. Restos de animais, restos de pessoas, restos de ossos, dejetos. Aquilo devia estar uma verdadeira podridão. Aquilo deveria estar uma verdadeira imundície. O cheiro deveria ser muito ruim. Mas Daniel foi fiel a Deus. Daniel, aleluia, mesmo onde estava fedendo, mesmo onde estava sujo, onde estava contaminado, mesmo onde havia dejetos, aonde havia destroços humanos, aleluia, Daniel foi fiel a Deus. Daniel, aleluia, foi fiel ao Senhor. Eu não sei, aleluia, a sua caminhada. Eu não sei o que você tem passado, aleluia, nesses dias, ou talvez anos. Eu não sei, talvez cheira mal, talvez está difícil, talvez você não consegue reclinar sua cabeça e descansar. Mas eu quero te dizer uma coisa: para aquele que é fiel ao Senhor, nascerá um dia novo, aleluia. E alguém chamará o teu nome, aleluia. Alguém, aleluia, estará clamando em teu favor. Alguém estará jejuando em teu favor. Alguém estará rejeitando, aleluia, os prazeres dessa terra para poder orar por você. Talvez você pense que você está sozinho, mas você não está não. Talvez você pense que você está nessa fadiga, nesse cansaço, nessa dor, nesse sofrimento. Eu estou sozinho, não. Elias, aleluia, quando ele estava na ânsia de pedindo ao Senhor a morte, Deus vira para ele e diz: olha, tem 7.000 em Israel que não se dobrou a Baal. Talvez, aleluia, você está sofrendo, está chorando. Talvez, aleluia, você está passando por algumas coisas que nós temos que passar nessa terra. Continua sendo fiel a Deus. Continua sendo fiel ao Senhor. Continua glorificando o nome do Senhor com a sua atitude. Continua glorificando a Deus com a sua posição. Continua se posicionando diante do Senhor. Ainda que a fadiga talvez seja grande, a luta seja terrível, mas vai orar ao Senhor. Porque eu orando a Deus nessa tarde, aleluia, Deus falou comigo que há muitos nessa terra que estão como os príncipes e os presidentes, estão utilizando a palavra de Deus indevidamente, estão utilizando a palavra de Deus, aleluia, para poder matar. Mas Deus está de olho, Deus ele está observando, aleluia. Eu estava meditando nessa tarde, quantos estão utilizando da oportunidade para poder ofender, quantos estão utilizando a palavra de Deus para tocar. E o Senhor falou comigo nessa tarde: há muita gente, meu filho, que não toca mais no homem, mas está tocando em mim. Há muitos que não estão tocando mais no homem, estão tocando diretamente em Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus vai falar que a palavra do Senhor é para exortar. A palavra de Deus, aleluia, é para ensinar o homem o caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos estão se apropriando da palavra, e Deus está de olho, Deus está te observando, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão procurando na lei do Senhor, aleluia, uma forma de te roubar. Muitos estão procurando na lei de Deus, aleluia, uma maneira de parar. Muitos estão procurando na lei de Deus uma forma de calar.
mas Deus está de olho. Ei, Deus, Ele está te observando, aleluia. 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 Deus, Ele está de olho em ti, aleluia. Glórias a Deus. E para aqueles, irmãos, para aqueles que usam a palavra, para aqueles que tocam, aleluia, na palavra, glórias a Deus, aleluia. Você pode passar uma noite de alegria, você pode passar uma noite de alegria, aleluia, mas o amanhecer vai chegar na tua vida, o amanhecer vai chegar na vida de muitos, aleluia. E quando o amanhecer chegar, aleluia, a cova está aberta, aleluia, glórias a Deus. E o Deus de Daniel, o Deus da palavra, livrou Daniel, aleluia. Mas quem foi que tentou livrar aqueles homens por ter lançado Daniel na cova dos leões? Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós tivermos oportunidade, aleluia, exalte o Deus da palavra. Quando nós tivermos oportunidade, aleluia, fale aquilo que Deus determinar. Quando tivermos oportunidade, aleluia, eu quero te dizer uma coisa, que Deus e a palavra são a mesma pessoa. Deus e a palavra são a mesma pessoa. Deus e a palavra são a mesma pessoa. Cuidado para você não estar usando Deus contra outra pessoa. Cuidado para você não estar usando Deus para matar alguém. Deus é um Deus de vida, é um Deus de paz, mas também é um Deus que é fogo consumidor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sirvamos ao Senhor com entendimento, porque Deus não é um Deus que se escarnece, Deus não é um Deus que se zomba, mas Deus é um Deus que se serve com espírito e é verdade. Nós somos tentados todos os dias. Eu, quando eu subo no altar, eu peço ao Senhor, eu oro a Deus: Senhor, me dá graça na oportunidade. Senhor, me ajuda a conduzir a pregação segundo o Teu Espírito Santo, para que eu não fale, Senhor, de mim mesmo. A palavra de Deus, aleluia, ela vai dizer em João capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. Nós somos dependentes do Senhor para fazer a obra do Senhor. E se não for o Senhor em nossas vidas, aleluia, nós não somos nada. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje eu orando no Senhor, Deus falou comigo: muitos estão usando a minha palavra, mas não estão usando para dar vida, estão usando para matar. Glória a Deus. Eu te convido a se pôr de pé novamente. Iremos orar ao Senhor. Glória a Jesus. Iremos clamar ao Senhor nesta hora, apresentar ao Senhor as nossas vidas. Aleluia. E eu te convido a entrar no íntimo com o Senhor nesta hora. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida com Deus? Nós não estamos aqui para poder julgar, mas estamos aqui para anunciar a vontade de Deus. E ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Comece a clamar ao Senhor: Santo, 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 Santo é o Senhor. Desliga de tudo nessa terra, nessa hora. Clame a Deus comigo. Pai querido, Deus poderoso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, que a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Pai querido, neste momento, Senhor, nós iremos, ó Pai, nos colocarmos mais uma vez, Senhor Jesus, à disposição do Senhor.
Pedimos a Ti, Senhor, o perdão dos nossos erros, Senhor, e das nossas falhas. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa conduzir, Senhor, as nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a vencer, ó Pai querido, os obstáculos, Senhor, e as barreiras dessa terra. Pai querido, o Senhor nos ensina na Tua palavra que nós teremos sim, Senhor, aflições, fadiga, meu Deus, desesperos virão sobre as nossas vidas, mas o Senhor está conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. Pai querido, agora, Senhor, nós iremos, ó Pai, cear, participar, Senhor, meu Deus, do corpo, ó Pai, do sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor venha nos purificar, Senhor, e nos encher da Tua paz, que o Senhor venha nos dar vida, ó Pai querido, e vida, Senhor, com abundância. Pai querido, perdoa agora, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Quem orou com fé diz amém. Quem orou com fé diz glória a Deus. Mais uma vez eu te peço, abre a sua Bíblia comigo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes este cálice, comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pode se sentar. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos diante de uma palavra que há 2000 anos, mais de 2000 anos, ela é lida e ela é ensinada na igreja do Senhor. É uma palavra da Santa Ceia concernente ao povo de Deus, e essa palavra ela vai continuar sendo pregada até a volta do Senhor. Enquanto o Senhor não aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja, essa palavra não vai deixar de ser anunciada, ela não vai deixar de ser pregada. Essa palavra é uma instrução para o homem de Deus e para a mulher de Deus a servir ao Senhor com temor e tremor. Essa palavra ela nos traz entendimento e ela nos mostra que muitos, aleluias, pode ficar enfermo espiritual, pode, aleluias, até mesmo se desviar da fé e se afastar dos caminhos do Senhor, por causa da ceia do Senhor. Outro dia desse eu meditava, aleluias, em algo que alguém falava,
E muitas pessoas, irmãos, estão nas ruas, estão, aleluia, em situações de miséria, porque tocam no que é santo e no que é sagrado de qualquer maneira. Pessoas que não têm temor e não têm tremor da palavra de Deus. A palavra diz: examina-se o homem a si mesmo. E muitas das vezes nós até nos examinamos, mas temos medo de falar ou de conversar, e por isso nós continuamos com a mesma arrogância, com a mesma petulância, e tocamos no que é santo. Este pão e este cálice, aleluia, que será ingerido pelo povo de Deus, aqui simplesmente é um pão amassado pelo homem, é um vinho feito pelas mãos do homem, plantado e feito pelas mãos do homem. Mas quando nós oramos e apresentamos a Deus, Ele deixa de ser um pão, ainda que você veja que é um pão. Ele passa a ser o corpo e o sangue de Cristo, para que nós possamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito, e para que nós possamos andar em santidade diante do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque há muitos que estão fracos e estão doentes, aleluia, porque não conseguem discernir o verdadeiro do profano, não conseguem entender aquilo que é santo e aquilo que não é santo. Ezequiel capítulo 26, versículo 22, ele vai dizer que os sacerdotes, o povo daquela época, eles misturaram tantas coisas que entre o santo e o profano eles não faziam diferença. E essa palavra ela é anunciada todos os meses, para que nós venhamos diferenciar o santo do profano, para que nós venhamos entender, aleluia, que Deus ele é santo, e o seu povo precisa de se santificar para se achegar diante do Senhor. A palavra vai dizer: não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Então, para que nós possamos ser recebidos pelo Senhor, nós temos que ter uma consciência, como já foi dito aqui hoje, nós somos separados, nós somos diferentes do mundo, aleluia, nós somos diferentes desse mundo. Apóstolo Paulo vai chegar a dizer que nós somos peregrinos e forasteiros, nós não pertencemos a este mundo. E na realidade nós vemos muitos se apegando às coisas deste mundo. Apóstolo Paulo ele vai dizer: vós que já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Muitas das vezes nós nos enfraquecemos e deixamos o caminho, porque nós nos apegamos com as coisas dessa terra. Muitas das vezes, aleluia, nós passamos o dia imaginando e pensando e projetando e se alimentando das coisas da terra. E nós passamos às vezes dias sem alimentar nossa alma por intermédio de uma leitura da palavra. Nós deixamos, aleluia, de orar, porque as coisas dessa terra elas acabam sucumbindo o nosso pensamento. As coisas dessa terra acabam nos levando a um outro caminho que nos distancia do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus ela vem para nos unir a Deus. A palavra de Deus ela vem, aleluia, para nos mostrar o verdadeiro caminho e nos colocar na posição correta para continuar nos servindo a Deus. Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 7 que há dois caminhos. Há um caminho que é largo, que é espaçoso e que é fácil de passar, e muitos entrarão por esse caminho, está na palavra. Mas existe um caminho que é apertado, é dificultoso, aleluia. É um caminho, aleluia, que tem espinhos, é apertado, e poucos há que passarão por este caminho. Porque servir a Deus é bom, mas quando vem o aperto, aleluia, nós então queremos um caminho que seja mais fácil.
Mas a palavra de Deus, ela nunca, aleluia, vai nos deixar enganado. A palavra de Deus é sempre ministrada, é sempre pregada, ainda que muito se corrompa, né? Porque a palavra de Deus vai dizer, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez nós vamos ver alguém que está andando na presença, na vontade de Deus, mas por causa da amizade, por causa de algo nessa terra, vai se desviar do caminho da verdade, né? Então, eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação, amada igreja do Senhor, porque o tempo se aproxima, e é um tempo,